Olá, boa tarde. Estamos iniciando aqui a live hoje, aqui na Galera dos Profissionais de Emagrecimento. O tema da live hoje é produtividade em home office. Fala, Vanessa, tudo bom? Já vou te chamar aqui, deixa eu só publicar o título da live. Pronto. Agora sim, vamos poder começar aqui a nossa live de hoje. Tudo bom, Vanessa? Tudo ótimo, graças a Deus. Ótimo, graças a Deus. Estamos aqui curtindo a quarentena. Não é? Tá bacana o áudio aí? Tá me ouvindo bem? Aqui tá. Tá? Ah, legal. Galera que tá chegando aí. No meu ou no seu? Não, eu tô ouvindo o que eu tô falando com você. Gente, mas eu não sei qual é a implicância que o Facebook e o Instagram tá com a minha conta. Toda live dupla que eu tô fazendo, a pessoa do outro lado fica com retorno. Não tem Que problema, coisa. não. Isso não me atrapalha. Então tá certo. Vocês que estão chegando aí agora, Roberta, Mobiliza, comenta aqui pra gente se vocês estão conseguindo ouvir legal o nosso áudio. Se o áudio estiver legal, comenta 1. Se tiver algum problema aí de áudio, comenta 2 pra gente, por favor. Só para poder saber. Boa noite, boa tarde, Soraya, seja bem-vinda aí. Hoje a gente vai fazer uma live aqui falando sobre produtividade, principalmente para quem está em home office, né? E é complicado, né? Muitas pessoas não tinham o hábito, né, de trabalhar em home office, trabalhavam em consultório, atendendo, ou em academia, em clínica. E, de repente, por conta dessa circunstância toda, né, que está acontecendo hoje, da quarentena, as pessoas estão se vendo obrigadas a ter que trabalhar online, né? Ou trabalha online ou não trabalha. E aí não trabalha significa não ganhar dinheiro, né? Então, a gente vai falar bastante sobre isso aqui também, em várias lives que a gente vai ter essa semana, falando de como ganhar dinheiro, né? Através da internet, como continuar atendendo, apesar da crise, né? Apesar de tudo que está acontecendo. Mas uma coisa é a gente continuar atendendo, a outra coisa é a gente conseguir atender com qualidade, porque a gente mistura filho em casa, estar dentro de casa, né? Eu já trabalho com home office já tem uns 3 anos, né? Que eu trabalho exclusivamente home office, então eu consegui já fazer algumas adaptações nas minhas rotinas, mas tenho certeza que eu vou aprender muita coisa legal aqui hoje também. Mas tem uma galera que tá meio perdida, né? Que tá começando agora com esse mundo digital e tá sem saber como organizar horário, como organizar a agenda, né? Não é só a ferramenta para atender online, mas como fazer para administrar esse tempo, né? E conseguir ter um bom resultado, né? Fluir esse dia aí. Então, queria te dar as boas-vindas aqui, Vanessa, te agradecer por ter aceito o convite, por estar participando aqui da live com a gente. Obrigada a você, Val. Imagina. E queria te pedir para você contar um pouquinho para a galera sobre... a gente vai começar falando assim de ambientes de trabalho, né? Que dica legal você pode dar para a galera que está começando agora a trabalhar com home office, para conseguir se organizar, né, dentro da rotina, conseguir se organizar no ambiente, né, para poder fluir bem e conseguir ter sucesso aí trabalhando home office. Conta para a galera aí. Bom, o primeiro desafio que a gente tem... Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Vanessa Monerá. Eu sou fada madrinha da produtividade. Oh, que delícia! Então, eu tenho trabalhado com essa questão do toque de mágica mesmo, né? Do universo da produtividade na vida das pessoas.
né? Um dos desafios que a gente tem na questão do home office até aconteceu aqui no começo da live, porque as pessoas que estão em volta, elas vêm te procurar, né? Então minha mãe veio trazer o celular dela porque ela queria acompanhar a live, aí tinha que entrar para ela poder assistir. Mas esse é o primeiro ponto. Então o primeiro ponto que a gente trabalha quando a gente está definindo trabalhar no home office é entender que a gente precisa de um horário fixo para trabalhar. Então, eu acho que esse é o maior desafio das pessoas que começam a trabalhar no home office. Então, o que a gente pode trabalhar nessa questão desse desafio? Primeiro, o planejamento. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não funciono sem papel. Então, tudo meu eu anoto em papel. Então, assim, é muito mais fácil a gente lidar com o papel, porque visualmente a gente enxerga o que a gente está fazendo. Então, da semana passada. Isso é super importante, porque visualmente a gente vai enxergar todas as tarefas que a gente tem que fazer. Então, é o primeiro ponto para você começar a organizar. Então, como que a gente consegue começar a organizar essa vida nossa dentro do home office? Primeira coisa, nessa época de quarentena, a gente tem que pensar que a gente não está sozinho dentro de casa. Porque está todo mundo trancado dentro de casa. Então, as pessoas, elas têm que ter, as pessoas que convivem no ambiente, têm que ter consciência de que você tem um horário para trabalhar. Então, eu costumo até mandar para os meus clientes uma plaquinha para colocar na porta, quando está extremamente ocupado e não pode atender, ou quando está tranquilo, pode entrar, porque a pessoa tem que saber exatamente as pessoas que estão na casa têm que saber o seu horário de trabalho. Então, se você definir que o seu horário de trabalho é de 8 da manhã às 11, depois de 2 às 5, as pessoas que estão no ambiente que você está convivendo têm que ter consciência que naquele momento você está trabalhando. Sim. E essa mudança, ela é uma mudança difícil para todo mundo, principalmente nessa época que está todo mundo trancado dentro de casa, né, Val? Então, é o primeiro ponto que a gente precisa, que as pessoas que estão no ambiente precisam entender, é que existe o horário de trabalhar e existe o horário que você vai dar atenção para todo mundo que está na casa. Então, esse é o primeiro ponto, é organização. E aí, qual que é a dificuldade que a gente tem em organizar? É saber qual que é a prioridade do que a gente tem para fazer. Então, normalmente, a gente não define as prioridades. Verdade. E isso é crucial quando você começa a trabalhar em casa. Porque um mínimo detalhe, ele vira um bololô se você não conseguir definir a prioridade. E aí a pessoa começa assim, a minha prioridade é isso, isso, isso e isso. Não, prioridade é uma só. Eu tenho várias tarefas que vão chegar na conclusão daquela prioridade, mas prioridade é uma só. E aí a gente tem que entender primeiro. Eu faço lista de prioridades. Que as tarefas, elas nunca vão terminar. Por mais que você consiga fazer tudo, nunca vai acabar a tarefa. Então, Verdade. Definir naquele dia qual que é a mais importante para ser feita. E aí, a partir dessa você traçar as outras. E não adianta você traçar 50 atividades para você fazer, porque você não vai dar conta. E aí, no final do dia, você vai se sentir frustrado porque você não deu conta. Verdade. Você sabe que eu me identifico muito com isso que você está falando, porque eu sou uma pessoa, eu sou altamente exigente comigo mesma. Então, a minha lista, você vê que eu sou organizada, eu boto no papel tudo que eu tenho para fazer. Eu tenho agenda no papel, faço também meu controle no Trello, mas apesar de tudo isso, eu tenho uma lista grande de pendências, digamos assim, né?
E eu realmente tá aí um ponto que eu preciso trabalhar também. Não sei se a galera que está chegando aqui, sejam bem-vindos aí, a galera que está chegando, Soraya, Rosa, Suzy, Dayana, Vanessa Fialho, Karina. Comenta aqui para mim como é que é para vocês essa gestão, né, de atividades, se vocês conseguem. Tudo bom, Cá? Se vocês conseguem colocar prioridade nas atividades que vocês fazem. Eu confesso que eu estou muito em falha nisso aí. A minha lista, eu até comentei lá no grupo que a gente participa, né? A minha lista de prioridades é grande, porque eu me cobro muito, então eu me dou muitas tarefas para poder dar conta de tudo que eu quero fazer. Então eu vou fazendo uma lista de prioridades grande. Mas assim, foi um aprendizado bacana, isso que você falou. E uma coisa legal que eu acho importante reforçar aqui, quando você estava falando lá no início de ter horário, né, estabelecer horários para as atividades, é muito comum quando a gente trabalha fora, a gente cumprir esses horários, né? Quando a gente trabalha numa clínica, num consultório, ou quando você sai de casa para poder atender, é normal você cumprir aqueles horários ali. Agora, quando você trabalha em casa, é tendencioso a pessoa falar assim, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vejo, e a gente vai deixando para fazer na hora que dá. E às vezes, quando você vai fazendo na hora que dá, que sobra tempo, você acaba não produzindo tudo que você poderia ter produzido, né, por conta disso. Então, eu acho que a mensagem mais bacana desse trecho que você falou é, assim, a gente lidar com o home office com a mesma seriedade, com o mesmo comprometimento que a gente lida quando a gente sai para trabalhar fora, né? Porque não deixa de ser trabalho, né? E a outra coisa que você falou, que é a conscientização da família, do lar. Claro que, assim, para muitos vai ter uma certa dificuldade. Muita gente tem filho pequeno em casa e tá tendo que trabalhar apesar dos filhos em casa, né? Eu tenho 4 aqui, então eu sei a loucura que é. Mas eu já evoluí um ponto que hoje o meu home office ele é em cima da minha casa. Então ele não é mais dentro da minha casa como foi quando eu comecei. Mas quando eu comecei, meu home office era no meio da minha sala, com criança passando atrás, gritando, chorando. E era preciso ter inteligência emocional para lidar com isso e não desistir. Isso é muito importante também, né? Porque às vezes a gente desiste por conta desses desafios. Mas se a gente puder organizar naquele horário que eu vou estar trabalhando, tá colocando, sei lá, estar num ambiente separado, né, para poder não ter essas interrupções, realmente é bem bacana. Isso é interessante, sabe, Val? Por quê? Eu sempre trabalhei no home office, né? Eu sempre trabalhei, tem quase 5 anos que eu trabalho em home office. Então, para mim, no começo, foi difícil eu organizar, porque eu não tinha uma área da minha casa que era um escritório, que eu pudesse trabalhar dessa forma. E aí, quando eu comprei meu apartamento, eu peguei um dos quartos da casa e montei o meu home office nele. Só que eu estava percebendo que para mim estava desafiador, por quê? Às vezes, como eu atendo muito online e eu atendo mais por telefone do que por vídeo, tinha dia que eu trabalhava o dia inteiro de pijama. E aí isso não me fazia sentir que eu estava trabalhando. Então, e nem as outras pessoas, né? Além de você não se sentir... além de você não se sentir as outras pessoas também. Perceber que eu tinha que acordar, tomar meu banho, trocar de roupa e entrar para dentro do escritório. Por mais que fosse 5 passos de um lugar para o outro. E aí, isso para mim começou a fazer sentido quando eu comecei a fazer isso. Então, eu vou acordar às 7 horas da manhã, tomar meu café, tomar meu banho, me arrumar e ir para o meu trabalho. E aí, o meu trabalho era nesse outro cômodo da casa. Só que eu tinha uma demanda muito grande dos meus pais, porque os meus pais são idosos. Então, tudo que eles precisavam era que eu fosse até eles para poder resolver.
E aí, como que eu resolvi? Eu voltei para o meu quarto de solteiro na casa dos meus pais. Então, eu montei o meu escritório na casa da minha mãe. Então, agora eu tenho que sair de casa para poder trabalhar. E aí, o meu escritório é montado lá. Só que, por exemplo, uma coisa fantástica que aconteceu com essa quarentena, que a gente não esperava e acabou acontecendo. Eu estava de férias na nossa casa de praia. E aí, começou, deu o boom da quarentena, e eu tinha que voltar a trabalhar, porque as férias não vão durar para sempre. Então, eu estou na minha casa de praia, trabalhando e tendo a mesma produtividade que eu teria na minha cidade normal. Show, então, que bacana. eu só transferi o meu escritório para cá. Mas então, por você já ter uma rotina organizada, sim, você conseguiu manter. A rotina organizada, para mim foi tranquilo. Porque eu já saí de férias com a cabeça assim, eu vou, no meu horário vago, eu vou continuar trabalhando. Então eu saí de férias, mas eu não saí de férias. Porque eu continuava atendendo a demanda dos meus clientes, né? E isso é muito importante. E quando a gente está falando da questão da produtividade, de você ter produtividade, que a gente estava falando sobre a questão de definir as prioridades, a gente tem que entender uma coisa, que se ocupar não é produzir. Então, muitas vezes, a gente se ocupa o dia inteiro e não produz. Verdade. Galera, anota essa frase aí, escreve aqui nos comentários. Depois você publica essa frase lá nos seus stories, porque essa frase é muito importante. E marca a gente, tá? Marca a mim aqui, Profissionais de Emagrecimento, e marca a Vanessa também, Vanessa Monerá Oficial, não é isso? Isso. Marca a gente pra gente ver que vocês postaram lá no story. Porque essa frase, você precisa fazer dela um mantra da sua vida daqui por seguinte. Repete a frase, vá. Se ocupar não é produzir. E aí, o que acontece? Se ocupar não é produzir. A gente tem uma tendência de ir se ocupando e aí chega no final do dia você não produziu nada. Então, assim, eu estava conversando com algumas pessoas a respeito disso, da importância que o alarme do celular tem. Então, assim, o meu celular, ele desperta umas 4 vezes por dia para me perguntar se eu estou trabalhando, ou se eu estou produzindo, ou se eu estou me ocupando. Então, assim, eu vou querer saber mais detalhes disso. 10 horas da manhã tem um alarme no meu celular que aparece na tela assim, ocupando ou produzindo. E aí, na hora que ele desperta, eu bato o olho nele. Se eu estiver me ocupando e não estiver produzindo, eu volto para o foco que eu estava de produção. Show, bacana, ó, dica legal, hein, galera? Anotem aí. Então, isso, assim, pra mim, funciona muito. O meu marido fala, aí, acabou de entrar, eu ia falar dele, ele acabou de entrar. O meu marido fala que eu sou a louca do aplicativo e parte da culpa é dele, sabe? Porque a gente tem o hábito de tudo salvar na agenda compartilhada. Então, é uma dica aí para as pessoas que trabalham no home office para saber da rotina de todo mundo. Como que é isso? Conta pra gente como é que é isso de fazer as coisas na agenda compartilhada. Lá no Google Agenda tem uma opção. Na hora que você vai salvar o compromisso na sua agenda, você coloca assim, enviar convite e coloca o e-mail de outra pessoa. E aí, ele falou que é absurdo isso. Marido revoltado na live. Não tá revoltado, não. É porque eu falo que assim, eu sou muito bagunceira, sabe? Eu sou extremamente bagunceira. E ele me ajudou a organizar muita coisa, porque ele é totalmente metódico. Então, eu acho que essa questão da personalidade é importante também. E aí, a gente vai lá e coloca. Então, tem a atividade que está salva na agenda. E aí, a gente compartilha com outra pessoa o nosso compromisso na agenda.
tá? Então, o que a gente faz? Por exemplo, ele trabalha com uma rotina que ele tem folga em alguns determinados dias. Então, ele salva na agenda dele a questão do compromisso, da folga dele, e aí eu salvo na minha agenda o dia que ele tem folga. Então, como eu faço o meu horário de trabalho, o dia que ele tem folga, eu tenho folga também. Ah, show de bola, aí é legal. Então, a gente consegue conciliar os horários dessa forma. Então, eu sei exatamente quais são os dias que ele está de folga, e eu sei o que eu posso agendar para eu fazer naquele dia que não vá prejudicar a minha produtividade. Show, e aí bacana. Ele colocou assim, é interessante que ele salva assim, é dia de comer torresmo na casa do meu padrinho. Aí a gente tá lá, tá salvo na agenda dos dois. Então isso é fundamental. Então o que a gente faz? Cada pessoa tem uma cor na sua agenda. Então, por exemplo, todos os meus compromissos que eu tenho da Academia Vida Divina estão em vermelho na minha agenda do celular. Então eu vejo, tá? Uma partezinha vermelha são atividades que eu tenho que fazer da Academia Vida Divina. Todos os meus atendimentos dos meus clientes, eles estão em amarelo. Então tá lá em amarelinho, eu vejo. Todos os compromissos do meu marido estão em azul na minha agenda. Então a agenda fica toda colorida, fica maravilhosa, né? Porque a gente Interessante essa estratégia de usar as cores para diferenciar o tipo de compromisso. Eu uso as cores também, mas eu uso para diferenciar prioridade. E aí, o meu vermelho é o que é mais urgente. Amarelo é o que tá quase urgente. E aí eu vou colocando dessa forma, mas eu achei super interessante essa dica aí. Tem uma galera comentando aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Teve a Karina comentou aqui que é muito difícil para ela organizar as atividades do dia a dia, que ela também faz uma lista muito grande de coisas por fazer e acaba não conseguindo fazer tudo. Tamo junto, Karina, vamos aprender aí com a Vanessa. A Soraya comentou que é impossível ela não se frustrar com as interrupções, que é muito difícil a concentração máxima, com o telefone tocando, cachorro latindo, panelas no fogo. Isso realmente, sim, é difícil. A gente precisa encontrar estratégias, né, Vanessa, para poder minimizar ao máximo essas interrupções. A gente provavelmente interromper 100%, conseguir se blindar 100% das interrupções, vão ter casos que é possível, vão ter casos que não. Mas se a gente puder criar estratégias para isso, essa questão do horário que a Vanessa deu da dica, que é bem legal, se você define um horário e comunica à sua família, olha, nesse horário aqui eu estou em atendimento, nesse horário eu estou em produção, então não me interrompam nesse horário. E aí, em outros horários, você se torna disponível, que é uma forma de você contrabalancear, né, essa interrupção aí. Você tem alguma outra dica para esse caso da Soraya, Vanessa, que pudesse ajudar ela aí? Ô Val, eu acho bacana a Soraya pensar numa coisa. Primeiro, quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. Verdade. Então... Outra frase para virar mantra. Anotem, galera, anota aí. Quem não tem agenda, vira agenda do outro. Vou anotar aqui também. E eu também quero ver essa frase nos seus stories e marcando a gente lá. Que eu também estou anotando aqui, também vou fazer stories com essa frase aí. Isso assim, é uma frase que a gente precisa entender. Então, se a gente estivesse trabalhando no escritório, se a gente estivesse trabalhando fora de casa, no consultório, em algum lugar, naquele momento, ninguém da sua família ia entrar e ia interromper o que você está fazendo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, se você não fala para as pessoas que convivem com você, de tal hora a tal hora, eu não posso. Esse é o meu horário de trabalho. E qual que é a dificuldade maior que a gente tem, Val? É de falar não. A gente tem muita dificuldade de falar não. Porque algumas perguntinhas passam na nossa cabeça em relação ao falar não para uma pessoa que acabam travando a gente. Então, assim, toda vez que alguém me pede alguma coisa,
eu passo por umas peneiras, sabe? E aí as pessoas que convivem comigo já sabem dessas peneiras, e aí elas mesmas já respondem na hora que eu bato o olho para responder. Então, a primeira peneira que eu faço, a primeira peneira que eu coloco é: só eu que posso fazer isso por você? Ou outra pessoa pode fazer isso? Então, se outra pessoa puder fazer isso para você, ok. Se for só eu, ela vai para a segunda peneira, que é: precisa ser agora? Ou pode ser no meu tempo? Show, muito bom. E aí depois eu penso assim: se eu falar não para essa pessoa, como é que vai ficar meu relacionamento com ela? A pessoa vai ficar com ódio mortal de mim? Ou ela vai aceitar, vai falar ok, na hora que você puder, você faz? Porque se isso for gerar um ódio mortal na pessoa, for dar um conflito muito grande, faz. Ai, ódio mortal é ótimo. Mas é verdade, porque o que acontece? Aí as pessoas que convivem comigo já aprenderam isso. Porque na hora que chega para pedir uma coisa para mim, eu olho e falo assim: e aí? Tem que ser eu mesmo ou a gente pode pedir, terceirizar isso aqui para outra pessoa? E aí a pessoa já bate o olho e já fala assim: não precisa ser agora, pode ser na hora que você puder. E aí você vai, eu costumo falar assim, você já vai adestrando a pessoa, né? Para ela poder aprender isso. Então, assim, eu tô aqui trabalhando de 8 horas da manhã até as 11 horas da manhã. Você pode chegar, conversar comigo até da janela. Se eu puder te responder, eu respondo. Mas eu estou trabalhando. 11 horas da manhã eu paro, vou fazer almoço, aí eu tenho meu soninho da beleza até 2 horas da tarde, e aí até as 2 horas da tarde eu posso resolver tudo o que todo mundo quiser. 2 horas da tarde eu retomo o meu trabalho e vou até 7, 8 horas da noite. A meia parte do soninho da beleza. Ah, é fantástico. Muda a vida da gente, sabe? Porque é o tempo que você tem para parar, para desconectar, para desligar daquilo tudo. Então, por que a gente é mais produtiva? Porque você dá uma pausa no meio do dia. Uhum. E se você trabalha em casa, você pode fazer isso. Essa pausa no meio do dia. Nossa, engasguei aqui. Essa pausa no meio do dia que você está falando, você acredita que ela aumenta a produtividade do que se a pessoa pegar direto e fizer um batidão? Sim. Porque o que acontece? Quando a gente tem pausas, e aí é uma questão assim, não é só no meio do dia, você tem que ter pausas normalmente no seu trabalho, porque o cérebro da gente, ele não raciocina depois de um determinado tempo. Então é interessante, por exemplo, eu utilizo muito a técnica Pomodoro. Eu não sei se você conhece, tem algumas pessoas que conhecem, outras pessoas não conhecem. Eu conheço, mas é bacana você contar como funciona, porque eu acredito que tem uma galera aqui que não conhece. Quem já conhece pode colocar aqui, Pomodoro. Quem não conhece, pode deixar que ela vai explicar. Quem já conhece, escreve aqui Pomodoro, que eu quero ver quem já conhece essa técnica aí de gestão de tempo. Conta aí pra galera, vá. Então, assim, eu tenho, no meu escritório, eu tenho um reloginho daqueles de cozinha. Tipo um ovinho, né? Tipo um ovinho, mas a técnica surgiu porque o criador da técnica, ele tinha um reloginho daquele em formato de tomate. Uhum. Então, por isso que ela chama técnica Pomodoro. E aí, o que a gente faz? A gente coloca um timer nesse reloginho, ou se quiser colocar o timer no celular também, a gente pode colocar para poder avisar que já passou um determinado tempo. Então, assim, o que é interessante a gente ver? Eu não sei quem foi que falou, acho que a Astor falou da questão de ter um monte de atividade. Qual que é o problema que a gente tem com um monte de atividade? A gente tenta fazer todas ao mesmo tempo. E a técnica Pomodoro, ela ensina pra gente a fazer uma atividade por vez.
Então, você não perde seu tempo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, drenando a sua energia e concentra numa coisa só. Então, eu defini que, por exemplo, hoje eu vou agora de 8 horas da manhã até 11 horas da manhã, eu vou fazer todas as minhas postagens que eu vou colocar nas redes sociais. O que eu vou fazer? Eu vou sentar e eu vou focar minha criatividade em fazer postagem. Então, eu não vou pensar em outras atividades. Eu vou pensar só no que eu me propus a fazer ali agora. E aí, o que eu faço? Eu coloco um timer de 1 hora para eu poder fazer aquela atividade e coloco ele para despertar depois de 1 hora que eu estiver trabalhando. E aí, nessa pausa que eu vou dar de 5 minutos, que é o ideal, eu vou levantar, fazer um alongamento, vou no banheiro, vou beber uma água, vou pegar alguma coisa, vou fazer um lanche e depois eu retomo essa atividade e fico mais 1 hora trabalhando. Então, se você está focado numa atividade só, você consegue produzir mais do que se você estivesse fazendo post, respondendo e-mail, agendando cliente, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, de manhã eu consigo produzir mais com criatividade. Então, eu pego tudo que é coisa criativa e coloco no bloco da manhã para mim. Isso é importante a gente entender como é o nosso horário, o nosso relógio biológico funciona, né? Cada um funciona de uma forma diferente. Eu sou a pessoa noturna. De manhã cedo, mesmo quando eu levanto bem cedo, eu fico muito com a cabeça muito cansada. Então, de manhã, eu tenho que fazer coisas automáticas. Eu não consigo fazer coisas eu não agendo nenhum atendimento para de manhã. Porque se eu estiver fazendo um atendimento e eu estou conversando com a pessoa, a minha mente viaja no meio da pessoa falando, de repente eu despeço, eu volto, gente, a pessoa está falando, eu estou distraída. Então, de manhã eu tenho uma dispersão muito grande da atenção. À noite, o meu cérebro funciona numa velocidade absurda. Então, eu tenho um fuso horário que para mim é melhor eu trabalhar acordando mais tarde, dormindo mais tarde, porque à noite, depois que a galera vai dormir, que a minha mente, tá todo mundo em silêncio, o cachorro não tá latindo, a criança tá dormindo, tá aquele silêncio reinando, nossa, a minha mente faz assim, e eu começo a ter ideias incríveis à noite. Agora, de manhã, me bota pra pensar que é um caos. Mas eu acho importante também, quando a gente está falando dessa questão das atividades e de ter as pausas, né? De ter essa questão das pausas, a gente planejar a nossa vida de uma forma como um todo, né? Eu acabei de ver aqui que a Nayara entrou, a Nayara é fisioterapeuta. Nay, beijo, dá um beijo no pessoal aí de casa. A Nayara é fisioterapeuta. O que a Nayara está fazendo? Ela está dando aula de pilates online. Então, ela está se reinventando com essa questão de ficar em casa. Sim, e aí ela está fazendo isso. E isso é fundamental também. Porque a gente tem que ter dentro da nossa rotina um tempo para fazer atividade física. Verdade. E aí, de repente, você coloca 1 hora para focar no que você está fazendo, e aí depois que você vai dar essa pausa, você pode dar uma pausa, por exemplo, de 40 minutos, fazer uma atividade física e voltar para aquela atividade que você estava. Verdade. Entendeu? Então, Me assim, conta uma coisa. Desculpa, te interrompi. Pode falar. Não, pode falar. É que eu ia te perguntar se você tem algumas dicas para dar para a galera com relação a aplicativos para melhorar essa questão, né, de gestão aí do tempo, de planejamento. Tem algum que você recomenda a galera usar? Eu uso o Google Agenda. Eu uso o Trello para poder fazer organizar algumas coisas. Então, assim, tudo que eu tenho na minha agenda, no meu papel escrito, eu transfiro pro online. Então, assim, o papel é para eu visualizar e eu conseguir organizar isso tudo. Então, o que eu faço? Eu faço e eu aplico nos meus clientes. No domingo, eu faço o planejamento da semana toda.
Então, eu já sei quais são as atividades que eu tenho, as prioridades, né? Uma prioridade para cada dia e quais as atividades que eu tenho que fazer para poder ter aquela meta alcançada. E como que eu vou medir isso tudo? Então, o Trello, ele ajuda porque você vai mudando os quadrinhos de lugar até você visualizar que está tudo organizado. Então, é um aplicativo que tem, eu tô aprendendo ainda, eu tô engatinhando no Trello, mas está me ajudando muito. Porque na hora que eu vejo a atividade mudar de coluna, visualmente o meu cérebro já identificou que foi executada aquela tarefa, que eu conquistei aquele objetivo. Verdade. Eu adoro o Trello. Eu sou uma pessoa que eu funciono muito com gamificação, sabe? Então eu coloco jogos para mim ao longo da semana para eu me dar uma recompensa no final da semana. Que legal! Porque eu sou extremamente competitiva comigo. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade absurda de beber água. E aí eu coloco assim, a minha meta diária é 2 litros de água. E aí eu vou tomando água ao longo do dia e no final do dia eu vejo se eu cumpri minha meta ou não. Então isso pra mim vai me motivando, aí no final da semana eu percebo que eu cumpri minha meta todos os dias ou mais de 80% dos dias, eu me dou um presente. Show. Entendeu? Muito bom. E aí eu faço isso com todas as atividades. Então, por exemplo, se eu estou fazendo atividade física, e aí chega no final da semana, eu percebi que eu cumpri a minha meta, eu me presenteio, eu comemoro essa conquista comigo mesmo. Então, isso é fundamental. Então, aí, de aplicativo a gente tem o Trello para fazer essa organização, o Google Agenda, que é fantástico para você colocar quais são os seus compromissos e visualizar, né, a quantidade de compromissos que você tem. E aí, quem não gosta de aplicativo, que quiser fazer no papel, é possível você fazer um planner no papel, porque aí você vai rabiscando e você enxerga. E aí é bacana também usar como estratégia o post-it, né? Eu tô vendo um monte de post-it aí atrás. Sim, inclusive, deixa eu até contar uma coisa pra galera. Ainda essa semana eu vou falar disso, mas já que a gente falou, tá vendo esse planner aqui? Planner muito bonitinho. É desse ano, né? Uma gracinha. Ele aqui mostra os dias, ele mostra... Ai, caramba, cadê? Tem valores que você consegue monitorar. Eu vou fazer um sorteio desse planner aqui. Então, já estou contando. Ainda não oficializei na rede social, mas esse planner vai ser um presente meu que eu vou sortear e vou mandar para casa da pessoa que ganhar o sorteio. Então, fica ligado. E você sabe que ontem eu estava falando exatamente sobre isso, porque eu fiz uma postagem ontem perguntando, né, quais são os aplicativos que as pessoas gostariam de aprender a usar. E aí uma das meninas colocou assim, eu quero aprender a usar o Planner, porque eu comprei um Planner e eu não usei ele até hoje. Aí eu falei com ela, falei assim, engraçado, já passaram 102 dias do início do ano e o seu Planner está vazio. Então, assim, mas nunca é tarde para começar, não é, Vá? Nunca é tarde para começar. É melhor ter um calendário vazio nos 100 primeiros dias e os próximos 265 estarem organizados. Do que fechar o ano sem o aplicativo, sem o preencher esse aplicativo. Então, assim, eu uso no meu dia a dia a agenda do Google, eu uso o Trello, eu uso o MLabs para poder planejar as postagens,
né, programar as postagens todas. Eu uso o Acuity Scheduling, que é para agendamento de atendimento. Porque eu consigo disponibilizar para as pessoas a agenda no horário que eu posso atender. Então, ele automatiza esse processo do agendamento. Então, eu tenho lá os horários que eu tenho para atender as pessoas, eu coloco o link lá do agendamento, a pessoa clica lá no link e ela já escolhe o melhor horário para ela. Então, isso para mim ajuda muito. Porque às vezes eu não preciso ficar em contato com o cliente o tempo todo para ver qual horário é melhor para você. A hora que ele entrou lá, ele vê que tem manhã, tarde e noite, tem 3 horários disponíveis em cada horário, e ele escolhe o horário que ele vai agendar. Então, ele é fundamental. Outro aplicativo que é muito interessante também, além do MLabs, tem o Buffer também, que o Buffer ele faz esse agendamento também nas redes sociais. Então, assim, esse Buffer eu não conheço. Eu uso o MLabs também e uso o app. Eu ia pegar o celular para mostrar, esqueci que eu fiz na live no celular. O Buffer, ele é gratuito. Então você consegue. Ele não tem tantos recursos quanto o MLabs, mas ele é possível você usar de forma gratuita. Então ajuda aí nisso tudo. Ele é de celular ou de computador? Ele tem no celular e tem no computador. Você consegue acessar a página dele e tem o aplicativo no celular também. Eu gosto muito também de fazer a anotação no Evernote. Então tem muita coisa minha que eu tenho no Evernote, porque até então eu não sabia trabalhar com o Trello, então no Evernote eu tenho muita coisa. E tem o MindMeister, que é para fazer mapa mental. Eu amo também. Embora agora eu estou desenvolvendo a minha criatividade e eu estou fazendo um curso para aprender a fazer mapa mental desenhado. Que legal! Eu uso o mapa mental, eu uso o mapa mental para poder criar curso, eu uso o mapa mental para poder fazer planejamento de calendário editorial. Eu uso o mapa mental para um monte de coisa, eu acho fantástico. Eu também gosto muito de mapa mental, só que assim, como eu sou uma pessoa extremamente criativa, eu fui buscar essa questão do desenhar, porque eu tinha um bloqueio muito grande com desenho. Então, assim, eu acho fantástico aquelas pessoas que fazem aqueles negócios tudo bonitinho, com desenhinho e tal, não sei o quê. E aí eu falei, não, um investimento que eu vou fazer nessa quarentena é aprender a fazer mapa mental desenhado. E aí eu entrei no curso para aprender a fazer isso, porque aí eu ocupo meu tempo. E aí eu ocupo o tempo que eu tenho livre. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas você consegue fazer curso, consegue trabalhar, consegue produzir? Sim, porque eu tenho os horários para fazer. Show. Então, tem mais pergunta aqui. A Karina perguntou... A Karina perguntou quantas pausas durante o dia você indica? Karina, depende do seu organismo. Está provado cientificamente, a neurociência comprova que o nosso cérebro não consegue concentrar numa atividade mais de 1 hora. Então, como o cérebro da gente ele não consegue focar mais de 1 hora, é interessante fazer pausas de hora em hora. Show. Mas é assim, fazer uma pausa, dar uma alongada, esticar, voltar e continuar a atividade. Então, assim, pausa. Continuar no foco. E continuar no foco. Por quê? O cérebro da gente, ele demora uns 7 minutos para voltar no foco que você estava antes. Então é importante a gente ter essa pausa, mas já voltar a centrar para poder conseguir focar no que você estava fazendo ali, né? Voltar pro foco.
Tanto é que quando a gente está assistindo uma aula, quando a gente está assistindo uma palestra, depois dos 40 minutos você já começa a dispersar. Por mais interessante que é o assunto, você não consegue ficar mais tempo do que aquilo. E aí eu acho que essa estratégia de mentalidade o Instagram fez pra gente, porque ele não deixa ter live maior de uma hora. Porque sabe exatamente, né, que é o tempo que o cérebro consegue focar naquilo, né? Então, assim, quando alguém está falando alguma coisa que te interessa muito, você consegue ficar preso, com a atenção presa. Senão, você não consegue. Ó, outra pergunta aqui da Aldenora, que é minha aluna lá do Clube Profissionais de Emagrecimento. A Aldenora está perguntando se o Google Keep é o mesmo do Google Agenda que você falou. Não, o Google Keep, ele é aquele que você vai fazer listas, né? O Google Agenda é o calendário. Se você pegar aí no seu celular, é o que tem um calendáriozinho com números. O Google Keep, então, seria uma versão Google do Trello? Mais ou menos isso? Não, o Google Keep ele é mais assim, por exemplo, se você quer criar uma lista de compra, se você quer criar alguma coisa que você precisa fazer um checklist, assim, você usa mais o Google Keep. E aí o Google Keep tem como você compartilhar com as pessoas também. Então ele é interessante para você mandar, por exemplo, para alguém que trabalha junto com você, as atividades que você tem que fazer. E aí a pessoa vai vendo, acompanhando o que você está fazendo, entendeu? Então, assim, por exemplo, o pessoal que trabalha com emagrecimento, quando passa tarefas para o cliente, ele pode fazer o checklist das tarefas, olha que ideia legal, preenchendo e responder. Então, assim, por muito exemplo, legal. eu trabalhei muito tempo com emagrecimento também. E aí eu tinha uma planilha que eu mandava para o meu cliente, ele me devolvia, e aí é planilha, né? Não é aplicativo. Que ele colocava, tinha todos os hábitos saudáveis que ele tinha que ter ao longo da semana. E aí ele tinha as bolinhas coloridas para ele preencher. Então, se ele preencheu mais de 75% daquela atividade ao longo da semana, ele colocava a bolinha verde. Olha que bacana. Se era mais ou menos, era bolinha amarela. Se ele não conseguiu, era bolinha vermelha. Então, isso você fazia no Google Keep? Não, eu fazia na planilha numa planilha não, no PDF. E aí mandava para ele, editável. E aí ele ia preenchendo as cores das bolinhas e no final da semana ele me mandava como tarefa concluída. Muito bom. Galera, essa dica que visualizar a evolução dele. Por isso que eu estava falando, eu como sou uma pessoa extremamente competitiva, isso para mim me fazia estimular de fazer todas as atividades. Show. Galera, essa dica, super dica aqui que a Vanessa acabou de compartilhar aqui, vai ser muito útil para vocês que trabalham com emagrecimento, né? Ela deu a dica de usar existe o leitor de PDF e existe também uma ferramenta que você paga para você poder produzir um PDF editável. E aí você faz as perguntas e você tem campos abertos ali para a pessoa poder responder como se fosse um formulário, né? Como se fosse uma espécie de um Google Docs. Mas isso é em PDF. E aí ela criava perguntas, né, de acompanhamento do público dela com essa ferramenta e a galera preenchia e devolvia para ela. Então era uma forma dela acompanhar o que eles estavam fazendo. Isso é incrível aí. Essa dica não estava nem o que eu estava esperando aqui, foi até mais do que eu esperava, sério mesmo, porque a ideia era falar de produtividade, mas, nossa, isso foi até além da produtividade, né, porque já entra no âmbito de acompanhamento do cliente, né, ferramenta de acompanhamento, achei fantástico. Só deixar um recado aqui.
isso é importante também, Val, para esse feedback do cliente, para você acompanhar o que ele está fazendo e o que ele não está fazendo, ele ter um documento para ele preencher todo dia. Então, assim, para o pessoal que trabalha com emagrecimento, se a pessoa colocar lá quais foram as deslizadas que ela teve naquele dia e quais foram as vitórias que ela teve naquele dia, ela, ao final da semana, ela visualmente vai enxergar o resultado que ela teve. Verdade. Entendeu? Então, isso é importante para a pessoa ver, porque o ser humano, ele aprende muito mais quando ele visualiza do que quando ele só escuta. Verdade, incrível essa dica, adorei. A Tânia perguntou aqui, pedindo para a gente colocar os nomes dos aplicativos. Então, Tânia, deixa eu te dar um recado que eu só ia dar no final, mas já que você perguntou, já vou antecipar o recado. Todas as lives que eu faço tem um bônus especial que eu libero o resumo da live. Então, quando acabar a live, eu vou fazer, não é imediatamente após, mas até amanhã, eu vou fazer um resumo de tudo que foi falado aqui e vai incluir os aplicativos que a Vanessa sugeriu aqui, e eu disponibilizo esse material em PDF lá no meu canal do Telegram. Então, se você ainda não está no meu canal do Telegram, lá na bio tem um link que você consegue acessar o canal do meu Telegram e eu vou estar compartilhando isso lá. E tem também, a Vanessa também tem um canal do Telegram, que você também pode entrar lá no perfil dela, você acessa o canal do Telegram dela, que ela dá dicas de produtividade lá, não é isso, Vá? Isso, tá lá, Fada Madrinha. Então, galera, se vocês querem receber de mão beijada tudo que foi passado aqui, entra lá no meu canal do Telegram, que eu vou estar disponibilizando até amanhã, um resuminho com tudo ali, mamão com açúcar, para vocês só pegarem um resumo e mandar ver, beleza? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que pergunta não tem mais não, da galera aqui não. Mas a gente já está quase acabando, né? Faltam 8 minutinhos aí para encerrar. Então, para encerrar, Vanessa, primeiro, né, eu queria agradecer, né, pela sua presença, pela sua participação. E para a gente fechar com chave de ouro, que dicas você pode dar para a galera que está procrastinando e que fica empurrando com a barriga, que reclama do cliente quando o cliente procrastina, mas ela também está procrastinando com as atividades dela. Que dica você pode deixar para encerrar aqui com chave de ouro essa live que foi incrível, que foi maravilhosa, para a galera vencer essa procrastinação? Então, primeiro, a dica máxima para evitar a procrastinação é você entender o que está drenando a sua energia. Então, é ter a consciência do que está tirando a sua energia ao longo do dia, para poder fazer com que você não perca o foco com esse tipo de atividade. Então, parar e pensar, são as redes sociais que estão tirando a minha energia, é o tempo que eu tenho que gastar para poder responder e-mail, responder mensagem, ou é o tempo que eu estou perdendo tempo fazendo alguma coisa que eu poderia ter sido mais produtiva. Então, assim, eu sei que o pessoal daqui que trabalha todo com emagrecimento passa para as pessoas que têm que fazer um planejamento, mas eles não fazem planejamento da alimentação, né? Não faz um cardápio, fala com o cliente, você tem que fazer um cardápio, e não faz um cardápio, né? Então, olhar assim, eu perco meu tempo com o quê? Pensando no que eu vou fazer para o almoço, o que eu vou fazer para a janta. Usa as ferramentas que você usa com seu cliente a seu favor. Funciona, galera! Então, eu acho que isso é fundamental. E focar numa tarefa só a cada vez que você vai fazer uma atividade. Então, se eu vou planejar ferramenta para atender meu cliente, foca no planejamento de ferramenta. Se eu vou assistir aula, coloca um tempo. Eu vou assistir tantos módulos hoje. Ou eu vou compartilhar as coisas com os grupos que eu estou. Foca nisso. E planejamento é fundamental. Então, eu acho que se organizar é fundamental. Show!
Maravilha. Bom, são 6h35, a gente tem aí uns 5 minutinhos antes do Instagram dar tchau pra gente. Verdade. Tem algum recado especial que você quer dar pra galera? Alguma dica especial? Eu queria agradecer muito você, Val, porque eu acho que o mundo, nesse momento, está precisando de pessoas que tenham a iniciativa de fazer isso. Então, assim, a gente viu que nós já estamos entrando na terceira semana de isolamento social. E as pessoas estavam enlouquecendo por não saber como ser mais produtiva enquanto estava dentro de casa. E as pessoas estão aprendendo a se reinventar dentro da profissão delas. Eu sei que tem muitas nutricionistas que seguem você, que estão aqui, que são suas alunas, né? E agora, com essa questão do isolamento social, a gente está podendo atender pelo online, então já é um passo muito grande. Então, assim, é usar o que a gente tem com essa corona crise a nosso favor. Então, eu acho que é se reinventar. Eu acho que a palavra do momento, né? momento é se reinventar. Reinventar, isso aí, concordo com você plenamente, Vá. Eu acho que todos nós precisamos aprender. Eu falei sobre isso numa live lá no meu outro perfil, né? Que é o perfil que eu trabalho a galera que quer emagrecer. Aqui é um perfil específico para profissionais da saúde que trabalham com emagrecimento. Então, eu ensino marketing, ensino grupos, né, de emagrecimento, ensino estratégias de negócios. Tem o clube Profissionais de Emagrecimento, onde todo mês tem aula, tem desafio lá dentro. Mas, lá no meu outro canal, eu fiz até uma live recentemente falando sobre isso. Toda crise, ela traz uma oportunidade. Toda crise. E qual é a oportunidade que a gente está tendo hoje com essa crise? De descobrir um novo meio de vender, descobrir uma nova... se reinventar mesmo, descobrir uma nova forma de atrair pessoas, uma nova forma de atender pessoas. Então, de repente, aos nossos olhos, a curto prazo, muita gente está entrando no desespero do tipo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou quebrar e tal, vou fechar. Mas para e pensa. É um mercado que para muita gente era desconhecido e agora está surgindo um mercado novo. Exatamente, tira o S da crise. Quando você tira o S da crise, vira CRI. Uma outra coisa interessante sobre crise, se você pegar eu esqueci como fala, aquelas letrinhas em japonês, como chama aquilo? Tem um nome, a palavra em japonês, ela tem um nome, aqueles desenhos que eu esqueci como chama agora. Mas se você pega aquele símbolo, aquela imagenzinha que retrata a palavra crise em japonês, são duas imagenzinhas, uma do lado da outra, que significa a palavra crise. Uma imagem significa desafio, a outra imagem significa oportunidade. Então, toda vez que a gente entra em crise, a gente tem a oportunidade, em pleno desafio, de criar estratégias que a gente não conhecia, né? A Feltro Coisinhas da Vovó tá perguntando se você ensina como utilizar esses recursos que você falou. Lá no perfil da Vanessa, segue lá, Vanessa, vai lá, procura aqui, Vanessa Molerá oficial, segue a Vanessa, lá ela dá várias dicas, no canal dela ela também dá dicas, né, maiores ainda, e lá ela vai falar sobre todas as maneiras que ela pode te ajudar, né, a melhorar a sua produtividade, que ela tem um programa que ajuda a galera nisso aí, não é, Val? Verdade. Então eu acho que é isso mesmo, Val. Eu acho que a gente precisa se reinventar, e é esse o momento, e as pessoas que estão aqui precisam trazer isso à tona, aproveitar a sua missão de vida, que é ajudar as outras pessoas da melhor maneira possível. Verdade, verdade. Então, só para a gente finalizar, Vanessa, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi, assim, muito enriquecedor, né? Eu acho que a galera realmente estava precisando ouvir um pouquinho sobre isso aí, sobre produtividade. Repetindo os recados, né? Ao longo dessa semana vão ter várias lives que vão estar rolando aqui no meu perfil, então fica ligado aí que vão ter vários assuntos legais que a gente vai tratar. Vou falar sobre o sorteio do Planner.
E vou entregar o resumo da live em PDF lá no meu canal. Então, galera, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Vanessa, quer finalizar com alguma mensagem? Só um beijo no coração de todos, agradecer todo mundo que entrou aqui, agradecer você também, Val, que com certeza a gente vai ter outras oportunidades de conversar em outros momentos e isso é fundamental. O que a gente puder fazer para ajudar as pessoas é a nossa missão de vida, né? Com certeza, isso aí. Não esqueçam, pega aquelas frases que a gente falou aqui, coloca lá, posta lá no Instagram e marca a gente. Marca aqui, @profissionais de emagrecimento e @Vanessa Moreira Oficial, que a gente quer ver vocês repassando essa frase adiante. Combinado? Beijo! Beijo!